a pessoa que é aprovada em concurso não é necessariamente aquela que ficou mais tempo estudando ou que estudou mais, mas aquela que estuda de uma forma estratégica. Então, o objetivo da mentoria é levar para o aluno o que é estratégico. É trazendo mesmo, assim, na prática, um extrato daquilo que é cobrado, né, que foi cobrado nas últimas provas de procuradoria, considerando o que é importante especificamente para a Procuradoria do Banco Central, a nossa experiência até do dia a dia, a nossa experiência como estudante, é levar para a pessoa, justamente para essas pessoas que não têm tanto tempo, que trabalha, levar para ela um caminho já ali montado, algo que ela possa seguir de forma estratégica e segura para que ela seja aprovada. Porque o que eu reparo quando eu olho para trás na minha trajetória? Eu passei muito tempo para descobrir como estudar da forma correta. Então, eu estudei muito tempo da forma errada. Sabe? Talvez nem possa dizer errada, porque serviu para que eu aprendesse, sabe? Mas foi muito tempo estudando de uma forma que não era adequada para ser aprovada em concurso público. E você percebia isso enquanto estava estudando ou demorou alguns anos para você, cara, aquela forma que eu estudei lá atrás não estava legal? Eu comecei a perceber nas minhas reprovações. Antes de estar bem direcionada para a advocacia pública, todos os concursos de analista de tribunal que saíam, eu ia fazendo. E eu nunca era aprovada. Mesmo estudando muitas horas por dia e só estudando. Então, eu comecei a ver por que eu estou estudando dessa forma. Será que assim é o melhor jeito? Eu preciso melhorar a forma como eu estou memorizando, eu preciso ler a lei seca, eu preciso objetivar os meus estudos para que, quando eu olhe para uma assertiva, eu saiba se ela está certa ou errada. Então, foi esse olhar mesmo de percepção, né, do quanto estava sendo proveitoso aquele estudo. E aí, nesse momento que você percebeu, você teve a ajuda de alguém ou você foi percebendo e foi mudando por conta própria? Como é que foi o seu processo? O meu processo foi por conta própria. Tá? Tinham algumas pessoas assim que eu estudava próximo e tudo, mas essa percepção ali inicial, ela foi por conta própria. Entendi. Você? Eu acho, complementando, eu acho que a mentoria, ela serve para otimizar o seu tempo, em resumo. Você pode estudar a mesma quantidade de horas, principalmente para quem não tem tantas horas assim para estudar, e ser um estudo muito mais eficiente. Eu fui por conta própria também. Eu acho que na nossa época não tinha esse negócio de mentoria. Ainda não tinha. Eu lembro, sabe por quê? Assim, então eu era na base do caramba. acerto e erro. Eu lembro que o meu é vestibular. Eu estudei vestibular no início dos anos 2000. Eu apanhei pra caramba de vestibular. Não tinha nada. Tipo assim, eu acho que o máximo que o aluno tinha naquela época, vestibular, mas talvez seja uma dinâmica semelhante, era o simulado. Fui bem, não fui bem. Se eu fui mal em matemática, vamos supor, vou focar mais em matemática. Mas às vezes o rapaz já estava estudando bem para matemática, assim, em horas, mas não fazendo exercício direito, entendeu? Como que a pessoa, então, hoje, com essas ferramentas que ela tem, ela pode perceber, beleza, eu não estou passando, fato. E aí, o que eu tenho que fazer, mudar, pensar para que mude essa perspectiva? Tipo assim, como é que eu posso avaliar se eu estou errando ou acertando? Eu acho que você se servir de pessoas que já percorreram esse caminho é muito útil, claro. Mas eu acho que a gente também tem que saber avaliar o que serve pra gente. Não existe uma fórmula pronta para todo mundo. Então, essa tentativa e erro, por mais que a mentoria te ajude, mas você vai ter que encontrar o seu próprio caminho. Eu, por exemplo, eu anotava o horário que eu começava a estudar e anotava quando eu fazia eventuais intervalos. Mas dentro desses espaços de tempo, eu cronometrava o meu estudo no celular. Quando eu levantava a cabeça para dar aquela voada assim, né? Aquela desligada. Eu parava o cronômetro. Eu ia no banheiro, eu parava o cronômetro. Meu irmão passava por mim e falava, você vai enlouquecer. E eu não enlouqueci, passei. E eu vi que serviu. Pode ser que isso para muita gente seja meio enlouquecedor. Mas para mim, por exemplo, eu via
Um dia que eu fiquei 8 horas à disposição do estudo, mas eu tive 5 horas de estudo líquido, que eu chamava. Um outro dia que eu fiquei, sei lá, 10 horas e tive 9 horas de estudo líquido. Então, você vai vendo, para mim servia para eu ver a real atenção que eu estava conseguindo manter naquela leitura. E aquela dúvida que eu tenho, assim, que as pessoas podem ter, do tipo assim, como é que a pessoa pode desenvolver um estudo líquido maior? Porque as pessoas têm habilidades cognitivas diferentes, pontos de procrastinação diferentes. Eu sou bastante assim, eu tenho uma procrastinação bastante elevada, eu preciso de alguns elementos que me ajudem a ter um horário líquido de estudo maior, né? Dentre esses elementos, fatores psicológicos, talvez um timer me ajudasse. Talvez uma pessoa próxima a mim, estudo em grupo, para quem funciona, eu acho que ajuda também pra caramba. Pra mim ajudou em alguns momentos, mas eu já tava no NB, mas lá dentro do NB também a gente tem que estudar pra caramba, então ajudou. Como é que vocês percebem isso, assim? A pessoa, ela tem que estar sempre... Se ela não tá buscando um resultado, ela tá sempre que tá mudando, colocando alguma coisa nova. Tipo, um timer, um estudo em grupo, alguma coisa nesse sentido. Vocês acham que é isso também? Eu acho que você pode testar coisas novas para ver o que se adequa a você. Mas no momento que você encontra o seu caminho, o seu método, eu acho que você pode se manter nele se estiver funcionando. Eu, por exemplo, sempre estudei em casa. Eu tinha uma situação familiar que me permitia estudar em casa, eu tinha silêncio, eu nunca fui para a biblioteca. A maioria dos colegas do nosso concurso estudavam em biblioteca, porque em casa tinha muito barulho. E em biblioteca era sozinho ou em grupo? Vocês lembram? Eu estudava sozinha. Assim, embora tivessem pessoas ali que eu conhecia e que a gente se encontrava pro lanche, mas era cada um estudando sozinho. Mas é isso que a Diana falou, é super interessante. Você precisa testar aquilo que funciona para você. Eu testei estudar em casa. Até, inclusive, no horário que meu filho estava na escola, não tinha barulho, mas eu não conseguia. Eu me apegava um pouco com as coisas da casa, né? Eu já era dona de casa, então eu ficava vendo o que tinha para fazer e tal. Então, eu precisava deixar a casa, no sentido literal mesmo, e quando eu entrava na biblioteca, aquilo ficava para trás, sabe? Eu tinha ali, no período da tarde, mais ou menos entre umas 4h30 no período da tarde para estudar. Então, chegava na biblioteca, era aquele período. Eu tinha aquele período e depois ia pegar meu filho no final do dia. Então, funcionou para mim sair de casa e ir para um ambiente de estudos. E aí tem que ver o que funciona para cada um. Mas você precisa se dispor a fazer esses testes. Ou seja, você tem que entrar em ação. Entrar em ação, buscar aquilo que funciona. Se você começa a estudar em casa e vê que não está legal, que não está funcionando, que você não se concentra, que você se preocupa com outras coisas, faz um teste de ir para uma biblioteca. Eu fui para várias bibliotecas até encontrar aquela em que estava tudo ideal. Tinha estacionamento, tinha um lugar para sentar, tinha um lugar para ligar meu computador, tinha bons livros. Foram muitos testes. Até eu chegar num ponto de estar tranquilo e formar a minha rotina.